gente, tudo bem? Meu nome é Lara Olá, meu nome é Brian. e a gente está aqui hoje em nome da empresa Elo Júnior Engenharias e Arquitetura. Nós dois fazemos parte do núcleo de automação e TI, vulgo NAT, e o que a gente faz lá? A gente pega projetos e desenvolve de clientes comuns, empresas, pessoas físicas, e desenvolve sites, aplicativos, sistemas web, como uma empresa normal. Tanto que a gente fala Júnior só no nome. Exatamente. E nessa capacitação nós organizamos justamente para fazer um clone, né, da página de login de um site que a gente utiliza muito, né, que é o Siga, utilizando somente o HTML e o CSS. Mas o que seria o HTML e o CSS? O HTML é a estrutura básica de um site, é o esqueleto, é onde você coloca os campos de título, parágrafos, imagens, campos para você inserir dados. Mas é realmente tudo muito básico, muito puro, assim, sem estilo, sem nada. E a partir do HTML, né, a gente parte para o CSS, que é toda a parte de estilização do site, coloração, sombras, alinhamento e até posicionamento dos botões, parágrafos, etc. Só uma observação. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Começando ali com a Lara. E assim que ela terminar, eu pego o projeto do mesmo jeito que ela terminou e parto para o CSS. Então é isso, gente. Bora lá. Então, gente, para começarmos nossa aula, primeiro a gente precisa entender o que é HTML e como é que ele funciona. HTML é a abreviação de Hypertext Markup Language, que traduzindo fica linguagem de marcação hipertexto. Mas o que significa isso, linguagem de marcação hipertexto? Bem, hipertextos são os links que conectam as páginas da internet. São aqueles que normalmente você encontra escritos em azul, com sublinhado embaixo, você clica, vai para outra página. Essas palavras em azul seriam o hipertexto. Já a marcação são as tags, que é o que compõe a estrutura de um arquivo HTML. A estrutura de uma tag é essa aqui. Você abre sinal de menor, declara o nome e os atributos da tag, fecha com sinal de maior, coloca o conteúdo, sinal de menor, barra, o nome novamente e sinal de maior. Aqui você está abrindo a tag, aqui você está declarando o conteúdo dela e por fim você está fechando a tag. Quase todas as tags você precisa desse fechamento aqui, mas algumas especiais, como tags de imagem, tags de campos de inserção de dados, essas, como não possuem esse conteúdo, é possível fechar aqui na própria abertura. Você não precisa ter esse resto aqui. Um exemplo de uma tag de título é essa aqui. Basicamente o nome é esse aqui, H1, e também está presente aqui no fechamento. E tem um atributo de classe. O valor desse atributo é título. Então, basicamente está falando, olha, essa tag aqui tem um atributo de classe e o valor desse atributo é título. E o conteúdo dessa tag é Olá Mundo. O HTML é uma linguagem que é entendida pelos navegadores, ou seja, Google Chrome, Brave, Firefox, todos eles são responsáveis por ler um arquivo HTML, interpretar e traduzir para uma visualização mais simples para o usuário comum, para a gente conseguir ver melhor o que é cada coisa. Então não aparece isso aqui, vai basicamente aparecer Olá Mundo em uma fonte maior e em negrito. E também no HTML possui um sistema de hierarquia. Aqui a gente pode ver, tem uma tag div, que seria uma tag de um bloco de conteúdo, uma tag de imagem, com fechamento dentro dela mesmo, e uma tag de título aqui. Aqui a gente pode falar que essas duas tags estão na mesma hierarquia, então elas são irmãs. E essas duas tags são filhas dessa tag div. A gente consegue identificar pela distância da margem esquerda. Nem sempre vai estar explícita essa distância, mas quanto mais interno uma tag, mais abaixo na hierarquia ela vai ficar. Um bom lugar para você aprender mais sobre HTML e essa estrutura, basta você pesquisar HTML aqui no Google e abrir esse primeiro site, developermozilla.org. Aqui você consegue encontrar a definição, alguns exemplos de tags,
introdução, tutoriais, referências. Além disso aqui, tipos dessa tag específica, que é o campo de inserção de dados, os atributos, elementos. Então, esse é um bom site para você explorar mais sobre esse mundo. Se você quiser ver o HTML de um site qualquer, basta você clicar com o botão direito em uma página e clicar em inspecionar. Aqui, se você abrir, já vai aparecer aqui o HTML da página. Pode parecer complicado assim no começo, mas conforme você for vendo, vai ficando mais fácil de entender. Aqui, por exemplo, temos uma tag header com um atributo de classe chamado pageHeader. Aqui a gente pode ver os filhos dessa classe, que é tudo isso aqui. E aqui o fechamento da tag. Também tem outras tags aqui, ó, com vários filhos, vários parágrafos, tags sem atributos, com atributos. Então é realmente bem diversificado e conforme você for aprendendo mais, vai facilitando. Aqui, por exemplo, dois atributos, um atributo de identidade e um atributo de classe. É possível declarar quantos atributos você quiser. O site que a gente vai copiar vai ser este aqui. Creio que todos vocês já conhecem, que é a página de login do SIGA. Bom, mas como a gente não vai aprender JavaScript, que é realmente a linguagem que torna um site funcional, não vai ter esse campo aqui, porque ele é gerenciado justamente pelo JavaScript. Ele também não vai ter funcionalidades, como colocar seu nome, clicar em entrar, você vai conseguir entrar, ou clicar em criar login e você ir para a página de criar um login. Não vai ter essas funcionalidades, mas a gente vai conseguir copiar quase que fielmente esse layout. O resultado, ele aparece aqui, ó. Esse seria o nosso resultado. Fica realmente bem parecido e dá para enganar alguém até. Aqui, o único link que realmente funciona é este aqui, porque ele não está ligado a nenhuma funcionalidade. Você não entra, não segue para uma próxima página. É só um link, que é um hipertexto, que se você clicar nele, você vem para o site da UFG. A mesma coisa aqui, se você clicar aqui, eu estou clicando com o botão direito, com o botão do meio do mouse, para abrir uma outra aba. Se você clicar aqui, também segue para a página da UFG. Então, é isso que vamos criar. Bom, para você começar a programar em HTML, existem dois meios mais conhecidos. Primeiro é um compilador da própria internet. No caso aqui, eu recomendo esse site, codepen.io. Nele, você pode pegar e já começar a digitar aqui o HTML comum. Por exemplo, se eu quiser digitar uma tag de H1 aqui, lembrando de fechar a tag sempre, e digitar Olá Mundo, aí você pode salvar. Bem, no caso atualizou a página porque eu salvei, e aparece aqui Olá Mundo. Aqui já vai automaticamente renderizando, sem precisar abrir um novo arquivo ou qualquer outra coisa do tipo. Também não tem configurações mais detalhadas, aqui você simplesmente coloca as tags que você quer. Porém, a gente não vai estar utilizando esse site, a gente vai estar criando um arquivo do zero. Então, para a gente começar, a gente pega e coloca e clica em novo documento e coloca o nome que você quiser, honestamente, mas o tradicional eu vou chamar de index.html. Aqui, quando você abrir, ele vai abrir num editor de texto comum. No meu caso, abriu esse notas aqui. Provavelmente, se você estiver no Windows, deve abrir o bloco de notas. E aqui você já pode começar a programar em HTML. Para você visualizar o que realmente está acontecendo aqui dentro, basta você vir e arrastar o arquivo para o seu navegador. E aqui já aparece o resultado da página. Se a gente passar aqui a página para o lado e abrir o editor de texto aqui e digitar H1 de novo, lembrando de fechar a tag, e digitar Olá Mundo novamente, e salvar aqui e atualizar aqui, já aparece aqui. Esse método aqui é um pouco mais complexo, por causa que não é só isso aqui o HTML, tem outras partes de configuração, essas coisas, que são um pouco mais aprofundadas, mas é bom já começar aprendendo elas. Bom, você pode programar no lugar que você quiser, em qualquer editor de texto que você quiser,
mas eu vou estar usando para esse projeto aqui o VS Code, mas pode ser bloco de notas qualquer um. Então, abrindo aqui, já está aqui nosso Olá Mundo, vou só fechar esse aqui, deixar ele de lado aqui também. E aqui no VS Code, tem um método bem fácil de você começar o arquivo HTML do jeito padrão. Basta você digitar ponto de exclamação e dar um Enter. Isso aqui apareceu, não é magia. São os emits, eles são abreviações já, que por exemplo, se eu digitar aqui uma tag div aqui, ele já aparece e aí quando eu fechar ele já termina autocompleto aqui pra mim. Bom, aqui o que surgiu? Surgiu aqui, primeiro, uma tag doctype HTML. O que é isso aqui? Isso aqui está sinalizando pro nosso internet aqui, pro nosso navegador, que a nossa versão do HTML é a mais atual. Depois, apareceu outra tag HTML, que foi fechada bem aqui. Isso aqui está falando para o navegador que tudo que está aqui dentro está em formato de HTML e é para ser renderizado como tal. Tem um atributo aqui de lang. Esse atributo é a linguagem. Aqui no caso, o padrão é Estados Unidos, inglês no caso. Então a gente troca aqui para PTBR. Depois vem essa tag head. O que é essa tag head? Essa tag head, ela passa algumas configurações para o nosso navegador. Então, a primeira delas que eu vou falar vai ser a tag de título. Essa tag de título é o que aparece aqui. Se a gente salvar aqui e atualizar a página, pode ver que mudou aqui para document. Aqui, o mesmo document que está aqui. Já a gente vai alterar para colocar o mesmo do SIGA. E outras tags comuns aqui são a meta. Essa tag meta são as configurações em si. Essa char7, por exemplo, ela fala para o nosso navegador que a gente está usando a versão mais atual de caracteres, que consegue lidar com caracteres chineses, japoneses, emojis, árabes, uma grande gama de variações de caracteres. Essa segunda tag aqui a gente não vai precisar dela, a gente pode apagar. E depois, isso aqui está especificando o tamanho da tela, que é esse viewport aqui. Com isso, a gente está falando que a largura da tela é a largura do aparelho que a gente está usando. Então, basicamente, a largura aqui, se a gente estiver usando uma tela de celular, isso aqui vai ser, basicamente, largura é igual a largura de uma tela de celular. Se a gente tiver o computador, é a mesma coisa. Largura é igual a largura da tela de um computador. E aqui a escala inicial é 1.0. Apenas um aviso que essas tags meta, elas podem ter diversas funções. Seja ela, por exemplo, igual aqui, declarar o tamanho da tela, ou então caracteres aqui. Ela pode também ligar arquivos de CSS, ou então arquivos da internet com fontes, com ícones. Então, a maior parte dessas tags meta eu vou deixar para o Brian explicar, porque é ele que vai mexer com a estilização e toda a parte de alinhamento, beleza e ícones, essas coisas. Então, para a gente conseguir mudar o título da página para o mesmo aqui do site do SIGA, basta a gente clicar aqui em inspecionar, procurar dentro da tag head a tag título. Então, aqui a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, salvar aqui a página e quando a gente atualizar aqui, vai aparecer aqui, Login CAS Central Authentication Service, que é o mesmo que está aqui, que é o mesmo que está aqui. Então, a primeira tag que a gente vai utilizar vai ser uma tag para criar esse quadrado aqui, que a gente considera isso como um container, que é um bloco de conteúdo. Que a gente vai, para fazer isso aqui, a gente vai usar uma tag chamada div. Aqui, uma tag chamada div. E a gente vai dar para ela um atributo chamado classe. A classe o nome desse atributo vai ser container. Isso aqui a gente não vai ser útil realmente no CSS, mas no HTML, perdão. Mas a gente vai conseguir alterar propriedades no CSS. Então já estou colocando aqui, já para mostrar para vocês como é que é.
Depois disso, a gente precisa colocar essa imagem aqui. Essa imagem, a gente pode usar uma tag de imagem, que ela pode ser fechada dentro da abertura mesmo. E para a gente conseguir utilizar ela da maneira correta, a gente precisa de um source. O que seria o source? Seria o caminho da imagem. Ela pode ser tanto um link da internet, um link .png, por exemplo, se a gente pesquisar, sei lá, HTML logo. Se a gente pegar aqui, clicar na imagem, aqui, e clicar em Copy Image Link, a gente copiou o link da imagem. Então, a gente pode vir aqui e dar um Ctrl V, um link imenso aqui, a gente salvar e atualizar, vai aparecer a mesma imagem que a gente copiou daqui, dessa parte aqui da internet. Porém, a gente quer a imagem da UFG, essa logo. E no caso, eu já tinha baixado essa imagem aqui, a marca da UFG, e eu vou passar ela para a pasta do nosso projeto. Então, agora na pasta do nosso projeto vai possuir o index e a imagem. Então, a gente pode voltar aqui, apagar tudo isso aqui e digitar /, marca UFG cor completa, isso aqui. Se a gente salvar aqui e voltar aqui, fechar essa página aqui, atualizar, vai aparecer. Ela ficou imensa por causa que o tamanho tá o tamanho original da imagem. E a gente não vai alterar esse tamanho, vai ser o Brian que vai mexer nisso. Então, tá aí a imagem. Quase sempre as pessoas... É sempre recomendado colocar uma outra tag, que chama... Um outro atributo chamado alt, que é o alternativo dessa imagem. Se a internet da pessoa estiver ruim ou tiver impossibilitado de carregar essa imagem, vai aparecer esse alternativo. A gente pode colocar, por exemplo, UFG logo, ou coisa assim, mas eu vou deixar sem aqui por enquanto, porque é realmente só uma cópia e não vamos fazer nada além disso. Então, a próxima tag que a gente vai colocar, a gente precisa colocar esse título aqui. Para isso, a gente vai usar uma tag do tipo H. O que seria uma tag do tipo H? Seria esse H1, tem esse H1, e tem desde o H1, deixa eu fechar aqui, desde o H1 até o H6. Todos esses são títulos, são tags de títulos, mas cada um com menos importância. Seria como se o H1 fosse o título principal, o H2 fosse subtítulo, o H3 fosse um subtítulo e assim vai, até o tamanho H6. Se a gente for aqui e inspecionar novamente e pegar esse botãozinho aqui, a gente vai conseguir selecionar aqui. E com isso a gente pode ver que a tag que a gente vai usar vai ser uma tag H4, não vai ser H1. Então a gente pode apagar isso aqui e colocar H4. E aí fechando, e aí copiando o mesmo nome, é autenticação UFG. Autenticação UFG. Pronto. Aí aqui, atualizando, também aparece aqui, autenticação UFG, com a mesma tag. A próxima coisa que a gente tem que fazer é criar este formulário aqui. Isso aqui, um formulário, é basicamente um lugar que tem campos de inserção de dados e um botão de enviar. Então, para isso, tem uma tag específica. Eu vou só dar uns espaços aqui para facilitar a visualização de todas as tags aqui. Aqui, dá um espaço aqui. Só para ficar melhor da gente visualizar o que está acontecendo. Então, tem uma tag específica chamada form. Essa tag é nela que a gente consegue colocar ações para enviar, ações para cancelar, por exemplo. Mas como a gente não vai estar utilizando o JavaScript, a gente vai utilizar somente o layout dela. Então, a primeira coisa que a gente tem é um campo de input, certo? Aqui. Aí a gente também fecha ele dentro aqui da abertura dele. Porém, temos um negócio que a gente chama de label. Label seria a etiqueta
de um campo. Nesse caso, para a gente correlacionar esse campo de input aqui com essa etiqueta, primeiro a gente passa aqui para cima para se tornar essa tag um filho dessa outra tag label aqui. E para relacionar as duas, a gente coloca um ID, no caso aqui vai ser um ID chamado input password. Input pass. E aqui na label a gente coloca um atributo de for, que é uma etiqueta para tal coisa. No caso, para tal coisa vai ser para esse D aqui. Assim você consegue correlacionar essa label com esse input. Mas para que isso, afinal? Isso aqui serve para questões de acessibilidade e para melhorar seu ranqueamento na internet. Quando você pesquisa algo no Google, sempre tem uma ordem ali de prioridade para aparecer os sites. Ao você fazer um bom site de HTML, sempre com as tags corretas, de maneira acessível, o seu ranqueamento ali na página do Google melhora. Então, é sempre bom você estar utilizando as tags corretas de maneira correta. Além disso, a gente percebe-se que tem um campo aqui, um ícone. Para isso, a gente vai precisar importar aqui uma outra tag meta. Aqui. A gente vai importar os ícones de um site chamado Font Awesome. Esse site ele tem diversos ícones e tem alguns que são de graça para uso comum. Aí no caso, a gente pode pegar aqui, abrir aqui em tela cheia e vir aqui em Icons. E aqui a gente pode ver a grande quantidade de ícones que tem, são 7.800 e tanto. E alguns aqui com um símbolozinho de Pro são pagos, mas tem outros, por exemplo, esse é de graça para uso comum. Para a gente usar ele, a gente vem aqui em Start, e aqui precisa enviar um e-mail, e aí eles te mandam um link para você importar seu HTML. Também tem outros modos, como download, e usar em outros lugares, WordPress, React, Figma. Mas a gente vai usar com o link. No caso, eu já tenho o link aqui pronto, que é este link aqui. E a gente vai colocar aqui, primeiro a gente vai colocar o href. O que é isso? A gente vai estar linkando com uma página da internet. É bem parecido com esse source aqui, mas são lugares diferentes que você usa. Source você usa para imagens e arquivos estáticos. Esse href são para links da internet mesmo, tipo especificamente. Aí você cola aqui e a gente precisa também dar uma relação, ou seja, o que a gente está importando aqui? O que significa isso aqui? A gente dá uma relação de style sheet. Style sheet. Basicamente é um arquivo ou tipo, é um negócio de estilo, style. E aqui com isso a gente consegue importar os ícones de graça do Font Awesome. Aqui no caso, inclusive, os ícones são até bem parecidos com esse aqui, só que esse aqui ele é pago, então a gente não vai estar usando ele, a gente vai estar usando a versão Solid, que é de graça, para colocar na nossa página. Para a gente utilizar esses ícones, a gente pode voltar lá no Font Awesome, aqui, e procurar aqui em ícones. Por exemplo, a gente pode usar user, o ícone de usuário, é este aqui. No caso, esse ícone é um pouco diferente desse aqui, porque este estilo aqui, ele é pago. Se a gente voltar aqui e ver aqui o que o site do Cigar utiliza, ele é regular style. Apesar de não aparecer bem aqui um símbolozinho de Pro, se a gente for aqui em Docs, a gente pode ver aqui que o regular style é Pro required, ou seja, a gente precisa de uma conta Pro para utilizar.
Por isso a gente vai utilizar o simples mesmo. Aqui eles mostram como é que utiliza o HTML. É uma tag i com um atributo de faz_user de classe. No caso, a tag i serve para caracteres diferentes, como por exemplo itálico ou caracteres não latinos, coisas mais específicas assim que são realmente diferentes do resto do texto. Aí aqui a gente, como a gente vai usar só o estilo sólido e o link que a gente pegou só permite usar realmente o estilo sólido, a gente vai usar sem esse S aqui. A gente vai usar fá_user. Então a gente pode vir aqui, colocar aqui uma tag i com uma classe fá, espaço, fá_user. Salvando assim, a gente pode voltar aqui e atualizando a página, já apareceu aqui o nosso ícone. E autenticação FG, o campo aqui, o ícone e o campo. Se a gente vir em inspecionar aqui, a gente pode vir aqui e selecionar. E a gente pode ver aqui input, ícone, aí a label tá aqui. Aí tem o formulário também, que aqui, formulário. Então, tá tomando forma a nossa página. O estilo mesmo vai ser só com o Brian. Agora, o próximo campo que a gente tem aqui é o campo de senha. Para isso, a gente pode simplesmente copiar e colar essa label aqui, assim. Inclusive, aqui foi mal, cometi um erro. Aqui, aqui não é input password, aqui é input login. E lembrando sempre que o ID de atributo, login, o atributo de ID, ele é único para cada tag do HTML. Você não pode repetir esse atributo, porque senão gera conflitos e depois dá ruim. Aí, então sempre tome muito cuidado ao dar Ctrl+C, Ctrl+V, lembre-se sempre de mudar. Então, aqui a gente pode trocar também o ícone, que se a gente for ver aqui agora, o ícone vai estar o mesmo de usuário. A gente pode voltar aqui no Font Awesome e pesquisar aqui lock, que lock é um cadeado. Que inclusive a gente vai conseguir copiar, esse vai ficar idêntico ao da UFG. Aqui. Se a gente ver aqui, é i_class faz_lock. Aí é só a gente trocar aqui para fá_lock. Salvando e voltando aqui e atualizando, ficou um cadeado, que é o mesmo cadeado que está presente aqui. E agora a gente tem também esse textinho aqui que aparece, que ele some quando a gente clica para digitar. E aqui a gente não tem. Para a gente colocar, a gente precisa declarar um atributo chamado placeholder. Esse placeholder é tipo, sabe aquele seu amigo que quando tá carteira, aí ele coloca as coisas para guardar lugar? Basicamente isso aqui, ele guarda o lugar de um input que vai vir mais para frente. Pois é, aí aqui a gente coloca informe seu login ou algo assim, deixa eu conferir. Informe seu login. Salvando e atualizando aqui, a gente pode perceber que já ficou aqui o atributo de placeholder. E a mesma coisa aqui para senha, a gente pode colocar um placeholder de informe seu login. Opa, esse aqui é de senha. E atualizando aqui, a gente vê que continua o atributo aqui, muda aqui o que está escrito dentro desse campo. Agora, a próxima coisa vai ser mudar alguns outros atributos dessas dessas tags de input. Se a gente vier aqui em Informe seu login, tá tudo certo aqui, digita texto normal. Mas quando você vem aqui e digita a senha, ela mostra, e isso não pode. Então, tem uma classe específica para tag input, que é o tipo. Você digita type, e aqui, se você pode digitar aqui password, aqui. E quando você salva e atualiza aqui,
A hora que você for digitar a senha, ela fica essas bolinhas pretas aqui para evitar o usuário de ver. Se vai que tem alguém por cima do seu ombro aí e ver. E aqui no caso é sempre bom declarar o tipo de cada um dos inputs. Esse aqui colocar o tipo de texto, que é o tipo padrão, mas é sempre bom declarar os tipos. O próximo agora vai ser essa tag de input aqui de checkbox. Checkbox é esse quadradinho que você pode clicar aqui e ficar selecionado, basicamente com verdadeiro ou falso. Para isso, a gente vai fazer aqui uma outra label com um input tipo checkbox. E a gente pode colocar ID dela como ICPF, por exemplo. CPF. É CPF ou não? E aí a gente coloca aqui label for is CPF. Opa, pronto. E aqui a gente dá um barra aqui para fechar a tag. E se a gente salvar aqui e atualizar aqui, aparece aqui. Ela, inclusive, tem um texto, que o texto a gente pode colocar usando uma tag de spam. Essa tag de spam serve para pequenos elementos escritos em linha, pequenas frasezinhas. É melhor que uma tag de um parágrafo inteiro. Aí, no caso aqui, a gente coloca login por CPF. Salvando e atualizando, vai aparecer aqui, login por CPF. E aqui no caso, para facilitar depois para a estilização, a gente tem que colocar classes também. Classe, assim, a gente poderia estilizar usando o ID, essas coisas, mas sempre bom utilizar a classe. Esse aqui a gente pode colocar, por exemplo, checkbox label. Checkbox label. E mais classes aqui, nesses dois inputs aqui. A gente pode colocar aqui classe neles de uma classe text input. Diferentemente dos IDs, a classe você pode repetir quantas vezes você quiser, em quais elementos você quiser. Ele é um atributo global, então qualquer tag, ela aceita o atributo de classe. Ela também, qualquer tag aceita o atributo de ID. Você pode procurar mais sobre os atributos globais e os específicos lá naquele site que eu mostrei no início do vídeo. Agora, para finalizar o nosso formulário, falta só o botão aqui. Esse botão vai ser outra tag de input, só que sem o label envolvendo ele. É uma tag de input aqui, com o tipo dele sendo submit, que é basicamente o botão que você envia o que está no formulário. Também você poderia colocar aqui input tipo botão. A aparência deles é a mesma. Por exemplo, vou deixar aqui input type button e input type submit. Salvei a página e se eu atualizar aqui, aparece aqui um botão sem nada e submit query. Basicamente, o tipo botão é um botão comum com qualquer outra ação. Agora, o tipo submit é um tipo específico que é ele que envia os dados para o seu back-end, para o seu banco de dados, para o que quer que seja que esteja lidando com esse formulário. Se a gente estivesse utilizando o TypeScript ou JavaScript, a gente poderia colocar uma função, um atributo chamado onSubmit, que nela a gente colocaria exatamente a função que lidaria com os dados do formulário. Mas como a gente não está utilizando, a gente simplesmente vai deixar tipo submit. O valor do botão, que é o que vai estar escrito aqui dentro, a gente pode colocar entrar. Value entrar. Salvando e atualizando, aparece aqui o botão de entrar. E agora, a gente precisa fazer esses 3 botões aqui.
No caso, aqui fora do formulário, a gente pode criar uma outra div, para esses dois botões aqui em específico. A gente pode colocar então aqui button, e o nome vai ser esqueceu login barra senha. Esqueceu login barra senha. E depois outro botão também. Botão. Criar login. E aí de fora dessa div, para ele ficar embaixo, a gente coloca um botão chamado ajuda. Salvando e atualizando aqui, a gente já pode ver que criou os botões aqui. Como a gente não vai utilizar o JavaScript, a gente não vai deixar os botões sem ação nenhuma. E aqui a gente vai colocar uma classe para facilitar a estilização. A classe vai ser TopButtons. TopButtons. E aqui também eu esqueci de colocar uma classe aqui. Não, é aqui. Classe submitButton. Para facilitar tudo na hora de estilizar. E aqui, eu acho que eu esqueci de fechar essa div aqui, ou então eu apaguei sem querer, mas basta colocar um barra div aqui no final. E aqui, com isso, finaliza o nosso container. De fora do container, a gente tem essa partezinha aqui, que isso aqui seria o footer, o pé da página, o rodapé, que a gente tem uma tag chamada footer, e dentro dela a gente vai ter um link. O link, a tag de link no HTML, é essa tag A, que significa âncora. E aí a gente referencia por href. Aqui, e a gente pode vir aqui, olhar aqui, e pegar aqui esse mesmo link, e colar aqui, e colocar aqui também, @2019, Universidade Federal de Goiás. Salvando isso aqui, a gente pode salvar e atualizar aqui, já aparece aqui, 2019, Universidade Federal de Goiás. Se a gente abrir aqui, também muda aqui. E aqui a gente pode deixar mais um atributo chamado target. Esse atributo, ele sinaliza para o navegador como é que vai abrir esse link. O normal de um link é você clicar, por exemplo, aqui eu deixei vazio, que vai ser o padrão. A gente clica e atualiza a própria página, a gente sai da página original. Mas se a gente deixar um target underline blank, se a gente deixar esse target atualizando, clicando no botão esquerdo do mouse, a gente é redirecionado para uma outra página, sem fechar a nossa original. Então a gente pode deixar ele assim. Então creio que é isso. A gente fez todo o nosso formulário, com os ícones, botões, o nosso link de rodapé. E creio que é isso. Muito obrigada. E agora eu vou passar para o Brian para ele estilizar e deixar bonito realmente isso aqui. Até a próxima, gente. Bom, depois de ter feito toda a componentização aqui da nossa página com o HTML, né, nós partiremos agora para o CSS, né, que é, como eu disse anteriormente, é basicamente a parte de estilização do nosso site, né? Ou seja, aqui temos a atual situação do nosso projeto, né, e aqui esse é o projeto original. Né? Vocês podem ver que há uma grande diferença, né? E essa diferença é dada justamente por conta do CSS, né? Dimensionamento de imagens, né? Coloração, alinhamento, né? O hover, né? Que é basicamente quando a gente passa o botão aqui, essa mudança, essa transição aqui, né? É basicamente tudo CSS, beleza? Essa caixa aqui, né? Que engloba todos esses componentes aqui, tudo é basicamente CSS, beleza? E é isso que nós vamos ver agora. E depois de tudo isso, vocês devem estar se perguntando, como que a gente realmente, entre aspas, instala esse CSS, né, na nossa aplicação? E para falar a verdade é bem simples, tá? Existem 3 métodos principais de se instalar o CSS na nossa aplicação, tá? Mas só para deixar claro,
nós, como padrão, utilizamos basicamente um, tá? Que é o último que eu vou estar explicando, tá? Mas vou tentar passar, dar um resumo de cada método aqui. Beleza? O nosso primeiro é aqui dentro do head, tá? Nós vamos estar utilizando a tag style dentro do head, né? Vamos aqui, dar um espaço, escrever a tag style, abrir, né? Opa! Né? E aqui dentro do style, né, dentro da tag style, nós vamos passar as propriedades, né, de CSS. Tá? Por enquanto vocês não precisam se preocupar, tá? Com isso aqui. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Tá? Mas o método padrão que nós utilizamos colocamos a tag que nós queremos, tá? Que é o body, só por exemplo, tá? Vamos utilizar esse body. Abrimos chave e dentro dessa chave nós colocamos as propriedades em CSS. Que no caso, como exemplo, eu vou estar aqui utilizando o background color, escolhendo uma cor aqui, blue violet, por exemplo. Tá? Vou dar um Ctrl S para salvar, minimizar e vir aqui, dar um F5. Vocês podem ver que, né, a propriedade foi aplicada com sucesso. Né? É claro, essa aqui não é a cor oficial, né, mas foi só um exemplo. O segundo método é dentro da própria tag. Tá? Aqui dentro do HTML vocês podem ver aqui, eu vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Aqui no body, dentro dessa tag, antes de terminar, tá? Vocês vão dar um espaço, estar digitando style igual, abre aspas, e aqui você digita as propriedades. Eu vou fazer a mesma coisa, background color, só que com outra cor, sei lá, vou usar black, tá? Vai ficar bem estranho, vou dar um Ctrl S, mas tudo bem, abrimos aqui, dá um F5 e vocês podem ver que também mudou. Né? E por último, né, como combinado, é o método que nós vamos estar realmente utilizando, né, que é com um arquivo externo, beleza? Dependendo do seu editor de código, o método para criar um novo arquivo pode diferenciar um pouco, tá? Mas como eu estou utilizando aqui o VS Code, é bem simples, tá? Tudo que você precisa é vir aqui, né, e clicar nesse ícone aqui. Mas nada impede de você simplesmente ir lá na pasta, tá, do seu projeto e criar um novo arquivo manualmente, tá? É tranquilo. Mas no VS Code, como é mais simples, você vem aqui, clica aqui e adiciona o nome, tá? Como nós utilizamos aqui esse padrão, vamos usar ele aqui também no CSS, aula css.css, tá? Só lembrando que como padrão, né, é sempre obrigatório, né, esse formato aqui para utilizar o CSS. Beleza? E o nome pode ser alterado tranquilamente. Ok, mas antes de podermos utilizar aqui, né, poder digitar qualquer coisa, utilizar as propriedades aqui, nós devemos linkar, né, essa página aqui no HTML. E como fazemos isso? Né? Como vocês podem ver, houve aqui um exemplo, né, mas vamos criar outro aqui. Né? Abrir a tag link, né? Nós vamos seguir basicamente as mesmas coisas aqui. Né? Link hell igual style sheet, né? Vocês podem ver que há um autocomplete aqui. Se não houver, basta você utilizar o atalho Ctrl espaço, tá? Que vai aparecer esse autocomplete. Vocês vão estar utilizando ele. Depois href e o diretório, né, do arquivo que a gente vai estar utilizando, que no caso é o aula css.css. Mas antes nós devemos, tem como, né, você simplesmente clicar aqui, ele faz um autocomplete, mas uma boa prática, tá? Nós normalmente colocamos sempre o diretório, tá? Como vocês podem ver aqui, não há uma mudança de pasta, portanto ponto barra, tá? Caso saísse de uma pasta, né, você quisesse pegar esse arquivo em outro lugar, você utilizaria ali o 2 pontos para sair dessa pasta, o nome da pasta e o arquivo depois, beleza? Mas como não há necessidade, a gente coloca aqui só o ponto, né, e o nome do arquivo. Dá um Ctrl S e já podemos utilizar aqui as propriedades aqui dentro desse arquivo. Como exemplo, novamente, vou usar o body, abrir chaves, né, e aqui dentro nós utilizamos a propriedade que vai estar sendo utilizada, que vai ser background color. E vamos usar aqui esse bisque. Né? Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vocês podem ver aqui que, né, houve aqui essa
mudança aqui de cor. Houve um erro aqui, alguma tag aqui fora do lugar, né, que eu acredito que seja o style, do title no caso, e sim, tá, é porque eu esqueci de fechar aqui a tag, né? Vocês podem ver que ele reconheceu como se fosse uma tag normal. A gente vai dar um Ctrl S, vai vir aqui, dá um F5, vocês podem ver que ele voltou aqui, né, sendo o title normal. O title no caso é o título da nossa página. Mas ok, vamos para a parte aqui que realmente importa, né? Que a gente vai deixar isso aqui igual a isso, né? Por mais que pareça estar bem distante, vamos lá que a gente vai conseguir. Primeiramente vamos começar aqui com o body mesmo, né? Onde vamos mudar esse background color. Vamos utilizar aqui uma cor hexadecimal, beleza? Nós iniciamos aqui com uma hashtag. Para quem não sabe, o hexadecimal é basicamente uma codificação de uma cor, beleza? Cada cor existe aqui seu código, tá? Por exemplo, o branco é o FFF. Esse aqui no caso está aparecendo toda essa coloração aqui porque eu utilizo uma extensão, tá? Mas eu não sei se vai estar aparecendo para vocês, beleza? A cor que nós vamos estar utilizando aqui é o hashtag 00, eu tenho anotado aqui, tá? É 0072B9, tá? Vamos dar um save aqui, dar um F5, vocês podem ver que foi salva a cor. Agora vamos setar algumas configurações padrões, tá? A altura mínima, tá? Vamos setar aqui como 100 VH, beleza? O VH é uma unidade de medida do próprio CSS, tá? Que basicamente uma porcentagem em relação ao tamanho da sua tela, tá? Ele é uma porcentagem dinâmica. Por exemplo, se o seu monitor tem 800 pixels, você vai utilizar aqui 1 VH, tá? Essa propriedade transformaria, né, em exatamente 8 pixels, né? Porque seria ali 1%, né? Então, é bem dinâmico, tá? Essa unidade de medida aqui. Ok. Display. Vamos utilizar aqui um display flex. Tá? Lembrando, isso aqui por enquanto no body que eu estou utilizando, só estou setando algumas configurações, tá? O que a gente realmente vai estar mudando vai ser, como vocês podem ver, nem muda tanto, tá? Algumas coisas vai acabar bugando aqui, mas não importa muito. Display flex é meio que, como eu disse, para setar o padrão. Justify content, tá? Esse aqui vai dar uma pequena mudança, tá? Justify content center, né? Vai mudar, vai setar tudo aqui no meio, né? Vai deixar tudo centralizado aqui. Vamos dar aqui um align item center, que é um pouco mais, quase um justify content, mas um pouco mais específico, né? Mudou pouca coisa, e um position relative para deixar um pouco mais dinâmica aí esses alinhamentos. E uma coisa que eu me esqueci, né, é que antes mesmo do body, nós devemos setar aqui algumas configurações globais, né, que é feito basicamente utilizando o asterisco, né, da mesma forma que do body, né, e abrimos chave. Tudo que for colocado aqui vai ser aplicado, né, de maneira geral, beleza? E para isso, né, só lembrando, tudo que eu vou digitar aqui é meio que padrão, ok? Eu vou utilizar alguma dessas propriedades aqui mais para frente, mas por enquanto vocês não precisam se preocupar muito, beleza? Então, margem 0, um padding 0 também. Vou dar um border, um box size em border box. E por enquanto acho que é só isso. Agora vamos para uma parte um pouco mais complexa aqui, onde a gente vai precisar dar uma olhada aqui no nosso arquivo HTML, né? Como foi dito anteriormente aí na aula do próprio HTML, né? Foi setado algumas classes, né? nas tags aqui. E nós vamos utilizar, né? Para estar estilizando, né? De maneira individual determinadas tags aqui que foram adicionadas, beleza? A primeira aqui
na qual nós vamos estar utilizando, né, é essa div aqui, né? Como vocês podem ver, tem uma classe que se chama container, né? E dentro de todo esse container aqui, né, onde ela fecha, vamos ver aqui, vamos só ela fecha aqui, né? Então tudo isso está contido dentro dessa div. E para estar estilizando essa div, vamos fazer o seguinte, né? Diferentemente aqui, onde eu simplesmente colocava a tag body, né? Nós vamos utilizar algo para introduzir, né, isso aqui, né? Como a gente vai utilizar uma classe, né, nós utilizamos um ponto, né, para avisar que a gente vai utilizar essa classe e o nome, né? Class container, no caso. E abrimos chave normalmente. Tudo que estivermos colocando aqui dentro desse container aqui, né, vai ser adicionado como propriedade ali. Só localizando vocês, tá? Essa tag container simplesmente engloba tudo aqui dentro, ou seja, seria essa div aqui, tá? Seria esse quadrado aqui, falando de maneira mais simples, ok? Beleza. Para isso, o que nós vamos precisar, tá? Vamos primeiramente colocar aqui um background color white, tá? Seria ali lembrando, tá? É a mesma coisa, beleza? Vocês podem tanto colocar o nome quanto a maneira que eu coloquei aqui. É basicamente a mesma coisa, que seria o hashtag FFF, que é a cor do branco. Beleza? Colocar aqui um border, como vocês podem ver, há uma certa... Aqui é meio bugado, né, no original, mas aqui embaixo vocês podem ver melhor. Tá? Ele há um certo arredondamento aqui nessa caixa. E para isso nós vamos utilizar o border radius e uma determinado unidade de medida, né, que seria aqui em pixels, tá? 10 pixels, vamos colocar aqui. Vamos ver. Vocês podem ver aí que foi adicionada essa caixa aqui. Como vocês podem ver, meio que tá tudo junto, né? Então para isso vamos dar algum espaço aqui, né, para dar esse distanciamento aqui de todos esses componentes para a margem. Para isso vamos dar aqui um padding, né, e de maneira individual, tá? Vamos aqui adicionar todos esses dimensionamentos, tá? Só lembrando, eu fiz algumas medições antes aqui para estar agilizando todo o processo, tá? E aqui com essa extensão fiz todas as marcações e anotei, beleza? Então vamos fazer isso aqui de maneira mais rápida. O padding, tá? Primeiramente nós utilizamos aqui no top 33 pixels, tá? Como eu mostrei ali, há uma diferença de 33 pixels, 125 pixels na direita, 82 pixels aqui na parte de baixo, né, que seria o bottom, e 125 pixels na esquerda, beleza? Vamos dar juntamente com o padding, vamos dar aqui um margem de 100 pixels, tá? E vamos dar aqui um save e um F5 para vocês verem que vai haver uma mudança, beleza? Tá, já deu uma diferenciada aqui. Vamos dar aqui um display flex, tá? Para ajudar aqui na dinamização. E um flex direction column, tá? Para deixar aqui tudo de forma bonitinha, alinhada. Tem uma grande diferença aqui, né, no tamanho da imagem original e dessa imagem que estamos utilizando aqui. Para isso, vamos aqui, né, não foi utilizado nenhuma classe, então a gente pode utilizar diretamente aqui o img, beleza? Vamos dar um espaço img, abrir aqui as chaves e vamos colocar aqui um width, tá? E definir o tamanho. Não é necessário setar, tá? O width e o height, tá? Apenas só um é necessário, porque é feita esse ajuste automático, tá? De altura e largura. Vai acabar, se você adicionar duas dimensões, acaba que pode bagunçar e ela pode ficar esticada, ok? Vamos colocar aqui um width de... Eu havia medido também antes, tá? 278 pixels. Ok? Dá um save. No F5 vocês vão ver que mudou aqui a imagem. A próxima coisa a se mexer aqui seria esse H4 aqui, se eu não me engano, que é utilizado.
né? É isso mesmo, né? H4 é autenticação UFG. Vamos, da mesma maneira, né? Não há classes aqui, não há classes determinadas, então nós podemos utilizar aqui o H4 diretamente, né? Digita e abre chaves. Vamos centralizar primeiramente, tá? E para isso vamos dar um text align center. Vamos dar aqui também uma certa distância, né? Porque vocês podem ver que está colado aqui, né? Vamos dar aqui um margem, para isso a gente vai dar margem. E como é na parte apenas de baixo, nós vamos especificar aqui com margem bottom e 64px, ok? Só lembrando novamente, essas medidas foram feitas previamente, tá? Para tá facilitando aqui para vocês. Essa fonte, né, que vocês podem ver aqui, ela tá bem diferente, né, da utilizada aqui, o tamanho dela. Então vamos dar aqui um font size, né, de 22px. E a grossura dela, ela meio que tá bem mais grossa, né? Vou dar aí, deu uma centralizada e mudou o tamanho. Vocês podem ver que ela tá bem mais grossa do que a comum. Aí é claro, a fonte também tá diferente, tá? Mas isso aí eu vou deixar mais pro final. Vamos dar um font, então font weight e de colocar aqui 200, tá? E seria meio que a grossura, né? Aqui da fonte, beleza? Ela ficou bem mais fininha aqui. E a cor dela, tá. Temos aqui, vamos setar a color hashtag 7D, né, que é essa aqui, beleza? Dando uma olhada aqui, vocês podem perceber que o próximo a ser modificado aqui seria o form, né? Então vamos lá adicionar ele, né? O form, né? E dentro desse form, a única coisa que eu vou querer mexer é a largura, né, dos inputs, né? Como vocês podem ver, né, o form ele abrange tudo isso aqui, tá? Desde os inputs, né, todos esses labels aqui que eu vou explicar daqui a pouco, os ícones, tá tudo dentro desse form. Então eu vou aumentar um pouquinho a largura, colocar 298 pixels, dar um save, né, e aumentou um pouquinho a largura aqui. Dentro desse form existem algumas labels, né, que são meio que repartições que nós utilizamos aqui para englobar tanto o ícone, né, quanto o seu respectivo campo de texto aqui, né. Então a gente vai isso aqui seria uma label praticamente, a junção desses dois, tá? Então, como que a gente vai mexer? Vamos lá, colocar label, nós vamos estar utilizando as duas, tá? Porque criamos duas, a label para a caixa de texto de senha e para a de login, tá? Então nós vamos utilizar as duas ao mesmo tempo, tá? Porque praticamente utilizam as mesmas propriedades aqui. Opa! Ok. O que nós vamos utilizar aqui então? Vamos dar colocar label, abre chaves e dar um display flex. Display flex e vamos dar uma certa distância entre as demais coisas. Vamos dar um margin bottom de 30 pixels, beleza? Vamos dar um save, um F5, vocês podem ver que, né, a distância aqui já está um pouco mais real. O próximo seria esses ícones aqui, né, que foram adicionados, que aqui possuem uma class, beleza? Que podem tanto ser, do jeito que a Lara colocou aqui, pode ser tanto utilizado como FA para estar englobando ambos ícones, tá? A gente pode estar utilizando o FA aqui para estar mexendo nos dois ícones, ou, né, de maneira individual aqui com o FA user ou UFA lock. Beleza, o que eu quero é usar os dois ao mesmo tempo, tá? Então vou vir aqui, ponto FA, tá? Novamente, o ponto é para introduzir uma tag com classe, tá? Abrir aqui as chaves e aqui vamos colocar as propriedades. Como vocês podem ver aqui, as bordas aqui são mais arredondadas de um lado do que do outro, né?
E na verdade, como estamos tratando só com ícone, aqui, né, se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que aqui é totalmente quadrado e aqui é mais arredondado, tá? Então, para isso, para estar mexendo nas bordas individuais, de maneira individual, vamos estar utilizando as seguintes propriedades, tá? Border top, que no caso é a parte de cima, tá? A border top left, né, que é a da esquerda. Radius, beleza? Que no caso, o arredondamento, como eu disse anteriormente, né? E vou deixar de 5 pixels, tá? Um arredondamento de 5 pixels aqui. Vamos dar... Provavelmente não vai mexer nada, porque a gente tem que setar mais algumas coisas. Vamos dar um border a parte de baixo também, né? A border top, bottom left, né? Que no caso, bottom left, de também 5 pixels. Vamos dar um save e não vai mudar nada porque a gente não setou ainda, beleza? Vamos dar aqui a cor no caso, né? Tá transparente ali. Vamos dar vamos setar essa cor então. Border de 1 pixel, o tamanho no caso, com a cor sólida e com a seguinte cor, tá? C4, que é a cor utilizada aqui, beleza? De fundo aqui nesse ícone. Vamos dar um Ctrl S, dar um F5, vocês vão ver que bem pequenininho aqui acabou fazendo, tá? Nós vamos mexer no tamanho daqui a pouco. O background color, tá? Vamos mexer aqui um background color desse ícone. Vamos colocar aqui essa cor aqui, é 9 ECEF, beleza? Vou fazer uma pequena mudança e dar um padding, tá? Vai ser dar uma certa distânciazinha aqui, tá? Da margem para o ícone. Beleza? Vamos dar um padding de 10 pixels. Opa! 10 px. Ok? Vamos dar um save, dar um F5 e tá lá. A próxima coisa que nós vamos mexer aqui, né, são esses inputs aqui, né? Os inputs seriam basicamente essas caixas de texto aqui, né, que, como vocês podem ver, né, alguns possuem classes bem específicas, né, e esse input aqui no final, que é esse botão, né, tem uma classe aqui diferente, beleza? Então, nós vamos aqui utilizar essa classe que engloba tanto a parte, essa caixa de texto quanto a de senha, beleza? Vamos lá. Vamos dar um ponto e o nome da classe, que é text traço input, né? Deixa eu só conferir ali se é desse jeito, exatamente, text input. E aqui nós vamos colocar a propriedade. Vamos dar um certo distanciamento entre esse texto e as margens, né, tá? Novamente vamos dar um padding de 10 px. Vamos mudar a cor da borda, tá? Porque a cor aqui tá uma cor bem diferente, tá um cinza, né? Vamos mudar essa cor aqui, vamos dar um border 1px solid, tá? Uma cor sólida. E vamos colocar a mesma cor, né? Que foi adicionada ali C4, C4, C4. Faltou os 2 pontos aqui, foi mal. Bom, como vocês podem ver ali nessa caixa aqui, vocês vão ver que tem 2 bordas, né? Tanto do ícone quanto a caixa de texto. E a gente não quer isso, tá? Então vamos tirar aqui de uma. Para isso vamos vir aqui, digitar aqui um border left, vamos, né, especificar qual é a borda que a gente não vai querer e vamos dar um none, né? Vamos dar um save, dar um F5, você vai ver que só vai ficar só uma. Vamos aumentar um pouco a fonte, né? Dar um font size aqui, colocar um rem, que é uma unidade de medida aqui do CSS também, e vamos ver como é que vai ficar. Como vocês podem ver, ficou um pouco desalinhado, tá? E para alinhar vamos dar um flex alto, ok? Acredito que vai dar uma alinhada. Ok, aumentou aqui um pouco o tamanho desse input. A próxima coisa que temos aqui seria esse checkbox aqui, né, de login por CPF, né? Ele
está aqui, né? Ele é basicamente uma label, né, que engloba aqui tanto o input, que seria esse quadradinho, quanto o span, que seria o texto, né, aqui do login por CPF. Beleza, então vamos trabalhar primeiramente com essa classe, beleza? Vamos lá, copiar essa classe. E por ser justamente uma classe, vamos colocar aqui ponto e o nome, abrir chaves e colocar as propriedades. E as propriedades que vamos utilizar é justify content, flex end, né, que é basicamente para alinhar com o final do nosso form aqui, na qual foi setado uma largura de 298 pixels, tá? E, né, colocamos aqui alinhamento no final, beleza? Próxima coisa que temos que colocar aqui seria um width de 100%, tá? Para acompanhar ali também o form que a gente colocou, um width 100%. Vamos colocar um font size, né? Que seria esse texto aqui de 22, não, deixa eu ver, seria de 14, né? Vamos colocar aqui um 14 pixels, né? Font size e color, né? Colocar a cor aqui que é utilizada, que é um pouco mais claro, né? Que é aqui o hashtag 21, 25, 29, tá? Vamos dar um save, vai mudar praticamente nada, né? Só um pouquinho aqui, mas é isso. Para finalizar esse checkbox aqui, essa classe aqui, vamos só dar um margin 0, só para estar tirando essa diferença aqui, tá? Entre o botão e a própria checkbox, beleza? Vamos dar um F5, opa, vamos dar um F5, vocês vão ver que foi diminuído aí. E só para finalizar esse checkbox aqui, vamos ver aqui, né? Como vocês podem ver aqui, temos um input, há uma pequena diferença, né? É uma pequena distância aqui entre o texto e o input, né? Então vamos lá dar um checkbox, abrir a classe novamente, dar um checkbox label, e o input, né? Nós vamos querer mexer especificamente no input. Vamos abrir a chave e vamos dar um margin, né? Que vai ser a distância. No top a gente não quer mexer em nada, né? A gente quer mexer ali, né, para a direita, né? Vamos dar uma pequena diferença ali na direita. Vamos dar um Ctrl S, né, e dar um F5, né? Vocês podem ver aqui que fez um distanciamento. Depois dessa checkbox, né, a próxima coisa a se mexer seria esses botões aqui, né, principalmente esse aqui que nós vamos mexer agora, né, que é o Submit Button, né? Tem essa classe aqui. Então vamos lá pegar essa classe, vir aqui, dar um ponto e dar um Ctrl C, né, na classe. Abrir as chaves e utilizar as seguintes propriedades, né? Vendo esse botão aqui, né, primeiramente nota-se que ele tem um certo arredondamento nas bordas, né? Então vamos lá, dar um border radius de 5px, né? Ele segue praticamente o mesmo arredondamento dos inputs, né? E como foi utilizado aqui um border radius anteriormente de 5, vamos usar a mesma aqui. Background color, né, que foi utilizado aqui foi um hashtag 0C65A9, tá? Vamos dar um Ctrl S, um save, beleza, né? Vocês podem ver aqui que está na mesma cor. A próxima coisa a se colocar é tirar as bordas, né? Eu vi ali que tinha uma bordinha preta, né? Vamos tirar todas elas, border none. Setar uma altura e uma largura aqui, né? Uma largura de 100%. Lembrando, sempre em relação àquele form que a gente colocou lá, tá? Vamos colocar também aqui a altura, né? Que eu medi anteriormente, que é de 38px. Tá? Só para tirar a dúvida de vocês, eu utilizo essa extensão aqui, tá? Measure Dimensions. Tá? E aqui eu acabei medindo, tá? Como vocês podem ver, ele tem uma altura de 38px, tá? Vem aqui, eu vou colocar de 38px e vou dar um save aqui, dar um F5, vocês vão ver que é praticamente, né, igual aqui. Mas tem algumas diferenças, né? Vamos dar um margem aqui, né, para dar uma distanciada, né, dos demais botões e desse checkbox. Vamos dar um margem
né, de 42px na parte de cima, né? Vamos mexer praticamente nada na direita e dar 14px, né, na parte de baixo, né? Vamos dar um save e já deu uma melhorada, né? Mas ainda tem algumas coisas para mexer nesse botão, né? Por exemplo, a fonte, né? Essas letras aqui vamos mudar o seguinte, mudar a coloração color white, né? Vai ficar com a letra branca e dar um font size, né? Que é o tamanho da fonte aqui para um rem, né? Que é uma medida aqui do CSS. Vamos dar um F5 e vocês podem ver, né? Tá bem parecido aí. A próxima coisa a se mexer aqui, né, seria esses botões aqui de baixo, né, que como vocês podem ver não tem um background, tá? Então vamos lá, vamos seguir esse padrão aqui. E como vocês podem ver, eles são praticamente iguais, né? Tenho aqui uma divisão aqui porque alguns, por exemplo, esse ajuda, ele tá com alinhamento diferenciado desses aqui, tá? Mas nada que mude tanto assim. Vamos lá. Vamos colocar aqui então um button, né? Ele não é uma classe, ele simplesmente é uma tag, tá? Que vai englobar todos esses buttons, beleza? Vamos seguir aqui então. Um button, abre chaves e vamos fazer o seguinte: background color transparente, tá? A gente pode colocar isso aqui que ele vai perder a coloração, né, de fundo, né? É claro, ainda tem essas bordinhas. Vamos tirar essa borda então. Colocar aqui uma propriedade que a gente já utilizou anteriormente, né? Um border none. Mudar a cor da fonte, colocar um color que é uma cor mais clarinha, né? Vamos ver aqui. Um hashtag 7D, né? Uma outra coisa que vocês podem perceber aqui, né, no principal, quando a gente tem esse cursor oficial, né, que é a setinha, né, que a gente utiliza, mas quando a gente passa em cima desse botão, ele acaba mudando para esse dedinho, né? E para isso é bem simples, tá? É só ir aqui na tag que você quer estar utilizando e colocar aqui o nome do cursor a ser utilizado, tá? Quando passa em cima. Vai ser o cursor, que aquele do dedinho seria o pointer, tá? Opa, pointer. Beleza? Agora se eu dar um save aqui e dar um F5, vocês vão ver se quando eu passar aqui em cima, né, eu devo fazer a mesma coisa daqui a pouco com Enter, com esse Submit Button, ok? Vocês podem ver aí que já está mudando, né? A próxima classe aqui, né, seria essa div, né, que tem uma classe top button, seria esses botões superiores aqui, né, em relação ao ajuda. Então vamos lá, dar um Ctrl C aqui no top buttons, vamos abrir a classe top buttons, abrir e fechar parênteses. Vamos usar as seguintes propriedades, né, dar um text align center para estar centralizando, né, esse texto aqui. Vamos usar também aqui um display flex, né, juntamente com um flex direction row, tá? Para estar fazendo esse alinhamento certinho aqui, tá? Opa! Tá, ok. Vamos usar aqui um justify content space between, tá? Que seria uma propriedade aqui para estar igualando os espaços, ok? Vamos dar um F5 e como vocês podem ver, né, tá bem parecido. Falta um padding, né, uma certa distância aqui em relação ao botão, né? Mas vamos lá, colocar um margem, não, dar um padding, né? Que é o distanciamento de 8 pixels, Ctrl S, vocês podem ver que já está bem mais alinhadinho. Vamos distanciar esse botão ajuda aqui, então vamos dar um margin bottom de 60 pixels e um width, né, como padrão, né, de 100%. Vamos ver como é que ficou. E vocês podem ver aí que ficou bem parecido com
com o original. E uma coisa que provavelmente deve estar causando um certo desconforto para vocês, né, deve ser esse texto aqui, né, que seria o footer, né, que foi setado aqui. Desculpem, tá, que só agora eu vim perceber ele, mas vamos lá, para estar modificando ele, né, trazendo ele aqui para baixo, qual é o lugar certo, né, nós vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar dando o footer, né, no qual foi setado ali, abre chaves e vamos fazer o seguinte, position absolute, para tratar o posicionamento dela de maneira individual, tá? E vamos dar um bottom de 30 px. Dar um Ctrl S, F5, vocês vão ver que foi jogado aqui para baixo. Mas como vocês podem notar, ainda há uma certa diferença, né, entre os dois aqui footer, né? Então, para isso vamos fazer o seguinte, dentro do footer temos essa tag A, né, que está fazendo justamente esse texto aqui clicável, né? Então, ok, vamos lá, abrir a tag footer, colocar A, abrir chaves e aqui vamos colocar, né, as definições aqui a ser feitas. Primeiramente, vamos tirar esse sublinhado, no qual o original não tem, né? E para isso vamos colocar text decoration, né? None, né? Para tirar todos esse underline aí, né? Da nossa tag. Vamos colocar um color white, né? Que é o utilizado ali, a fonte, né, é branca. O tamanho da fonte é o tamanho 12, font size 12 px. Opa. E, se eu não me engano, também qual que é o cursor? Pointer, né? Aí já vem como padrão o pointer. Ok, tudo bem. Por mais que esteja parecendo um pouco diferente em relação ao tamanho, tá? Se a gente colocar em tela cheia aqui, vocês vão perceber que tá bem parecido, tá? Só tem algumas questões de alinhamento aqui, mas a gente decidiu fazer assim porque acredito que dá uma estética um pouco mais bonita do que a original, ok? Bom, e uma das principais diferenças aqui que a gente pode notar ainda é justamente na parte da interação, né? Por exemplo, quando a gente passa aqui no botão, há essa mudança de cor, né? Nesses botões aqui também. Quando a gente clica, né? Fica essa bordinha azulada toda bonitinha. E aqui, como vocês podem ver, né? Toda essa borda preta estranha, né? Não tem esse efeito do botão. E para isso a gente vai entrar nos conceitos de animação ou transição. Por exemplo, nós temos esse input aqui, né, que é esse aqui, e eu quero, quando eu clicar nele, eu quero que apareça aquela bordinha azul, né? Então vamos lá. E lembrando, esse input está dentro da label, né? Então vendo aqui label, embaixo da parte de label, vamos colocar input, né? Input, e quando a gente quer mudar quando clica, nós vamos colocar dois pontos focus, né? E abrir aqui a propriedade, tá? Ou seja, tudo que a gente colocar aqui, né, vai ser alterado do padrão setado aqui anteriormente quando a gente clicar dentro desse input, beleza? Por exemplo, quando a gente clicar, eu quero fazer o seguinte, eu quero que a borda, né, a border fique com 1 px, né, fique uma cor sólida e fique da seguinte cor, 007 2B9, né? E eu quero que a borda, né, a outline que aparece quando a gente clica aqui, ela não exista, né? Então vou colocar outline, né, none. Vou dar um save, vou dar um F5, vocês vão perceber que, né, fica com essa bordinha azul aqui, né, na qual é praticamente a mesma daqui. E não fica aquela borda preta mais, aquele outline. A outra coisa, né, é esse hover, né, quando a gente passa em cima desse botão aqui, há essa mudança de cor, né? Então vamos fazer praticamente a mesma coisa, né? Vamos vir aqui aonde que é submit button, né? E vamos adicionar nesse submit button a seguinte propriedade. Vamos colocar submit button novamente, button. Colocar dois pontos e colocar hover, tá? Que é a ação de passar em cima com o mouse, tá? Não é clicar, é passar em cima, tá? E novamente, tudo que você colocar aqui vai acontecer, tá? Quando você passar o mouse. E o que eu quero é que o background color, tá? Desse
botão, tá? Mude para a seguinte cor, tá? Que é hashtag 1976D1, tá? Vou dar um save. Com F5 vocês vão ver que assim que eu passar o mouse vai ocorrer essa mudança, tá vendo? Porém, essa mudança é feita de maneira muito instantânea, sabe? E aqui vocês podem ver que há um certo fade, há uma mudança bem suave. E para isso eu vou vir aqui, tá? Dentro do Submit Button e vou colocar uma Transition, uma propriedade que se chama Transition, tá? Aqui dentro do Submit Button, tá? Não é no Hover em si. A gente vai colocar Transition e o tempo que a gente quer que essa animação dure, ok? Que no caso eu vou utilizar aqui 0.3 segundos, ok? Dar um Ctrl S. Opa, não é nesse. Né? E aí você vai ver aqui que, né, há uma certa animaçãozinha aqui melhor do que antes. Agora eu acabei de perceber, né, que nós não temos ainda o cursor, né, alterado aqui quando a gente passa. Então para isso a gente vai vir aqui, dentro de Submit Button a gente vai colocar cursor, cursor pointer, né, como a gente viu, que é o da mãozinha. Que é como utilizado padrão aí nos sites atuais, né? Vocês podem ver que há essa mudança aqui quando a gente passa em cima. Aqui temos também, né, esses botões aqui que também tem esse hover, né, essa mudança de cor, porém de maneira mais espontânea. Ou seja, a gente não vai precisar colocar aquele transition lá dentro daquela propriedade transition, ok? Tudo que vamos precisar é vir aqui no button, né, que é a tag que nós utilizamos nesses botões aqui. Vamos colocar button, hover, abrir as chaves e colocar a cor que a gente quer que mude quando passa esse hover, ok? Que é um CC, hashtag CCBC, BDCC, é essa aqui, essa cor que a gente quer, tá? Dar um Ctrl S, dar um F5 aqui, vocês vão ver que, né, há essa mudança aqui de cor também. Bom, e para completar aqui, tudo que precisamos mexer é na fonte, né? Vocês podem ver que há uma certa diferença aqui na fonte. O que precisamos fazer é basicamente vir aqui, né, onde a gente setou as configurações iniciais, né, e vir aqui colocar um Font Family, né, e o nome da fonte, que deixa eu só conferir aqui qual é. Eu utilizo essa extensão aqui para verificar isso. É uma Segoy UI, né? Então vamos vir aqui e Segoy UI. Essas aqui normalmente são utilizadas como fontes reservas, tá? Porque caso essa aqui não carregue com sucesso, essas aqui vão acabar sendo utilizadas, ok? Damos um Ctrl S, um F5 aqui, e como vocês podem ver, a fonte foi utilizada. Com isso também, né, concluímos aí a nossa parte de estilização da nossa página, né? Vocês podem ver que está bem próxima da real. É claro, tem algumas coisas aqui que, né, estão bem longe da nossa capacidade, por exemplo, esse reCAPTCHA aqui, que deveríamos utilizar uma API, né, e não entraria tanto no conteúdo da nossa aula aqui, né, que seria apenas o CSS e o HTML. Mas, de modo geral, ela está bem parecida, né, ali com a original. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pela presença. E para terminar, a Lara vai dar um avisinho final aí para vocês. Então, gente, as inscrições para o nosso processo seletivo já estão abertas. É uma oportunidade única e incrível que vocês têm. Então, participem. Fique atento às nossas redes sociais para saber de qualquer aviso ou notícia. E até a próxima, gente. Até mais.